Raíza, reunião amanhã? É isso mesmo? Em relação ao Paquetá? Ô, Garone, tem uma reunião programada para amanhã, né, entre o Flamengo e o West Ham para falar sobre esse interesse do Flamengo, para falar sobre a questão de números de fato, para a galera entender a cronologia, né, desde que as conversas começaram no início da semana, o staff do Lucas Paquetá teve uma reunião com o West Ham para falar sobre o desejo do Lucas Paquetá de vir para o Flamengo, para falar sobre o que o Flamengo planejava inicialmente. A gente trouxe aqui uma oferta de 30 a 32 milhões de euros inicialmente. Durante esse papo, o West Ham disse que não aceitava esses valores, né, colocou valores bem maiores na mesa do staff do Lucas Paquetá, e aí ficou decidido que haveria essa conversa na sexta-feira entre Flamengo e West Ham, para o Flamengo poder colocar outros números ali na mesa, enfim, para que essas conversas elas possam, de fato, avançar. E aí hoje saiu lá na Inglaterra, né, no Telegraph, que o West Ham gostaria de manter o Lucas Paquetá, topa negociar o Lucas Paquetá agora, mas com ele ficando no West Ham até junho, quando termina a temporada lá na Inglaterra. E a informação que eu tenho é que, assim, o Flamengo quer o Lucas Paquetá para agora, o Flamengo não quer esse tipo de negociação, comprar ele agora para receber só em junho, e o próprio Lucas Paquetá, ele quer vir agora. A informação que eu tenho é que ele quer vir agora. Inclusive, tem muita gente falando sobre Copa do Mundo. O Lucas Paquetá acredita que aqui, vindo para cá agora, ele vai ter mais chances de confirmar uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo do que ficando lá no West Ham nesses próximos meses. Muita gente acha que ele está carimbado na Copa do Mundo, não é o caso. O Lucas Paquetá não está com vaga carimbada, ele nem vem sendo titular nas mãos do Carlo Ancelotti. Foi convocado das últimas vezes, é verdade, começando os jogos ali no banco de reservas, teve um pênalti perdido. O que muito se fala também, e é uma situação que é preciso colocar na mesa, né, Garone? Assim, o Flamengo quer agora, o Lucas Paquetá quer agora, ele alega que realmente não tem mais clima para ficar lá no futebol inglês, né, que depois de tudo que aconteceu, com a questão do processo de apostas esportivas, a própria cabeça dele, a gente já falou sobre isso aqui no programa também, que não está muito legal. Então ele quer voltar para casa, essa é a verdade. Ele quer voltar para casa agora, porque ele acredita que está em risco sim. Ele pode perder essa vaga na Copa do Mundo ficando lá no West Ham nos próximos meses. A situação do West Ham é muito delicada. Se não me engano, o West Ham tem 3 vitórias na Premier League, não é isso? Se o Joãozinho puder confirmar. Eu acho que é isso. Ele está em 18º, pelo que eu me lembro. Não. O que mais assusta no West Ham não é só a posição na tabela, que está brigando contra o rebaixamento. É o desempenho. São 3 vitórias, 5 empates e 13 derrotas até agora. Quantos jogos? São 21 jogos? 21 jogos. 20 jogos, é isso? 43 gols sofridos. Saldo de menos 21. 3 vitórias em 21 jogos é o que mais assusta lá no West Ham. É o desempenho, a gente falando tanto do Wolverhampton, mas o desempenho do West Ham é um desempenho que está muito abaixo e preocupa realmente em relação a essa briga contra o rebaixamento. Tem live Pix? Acho que tem. Tem que botar os gols ainda do Fluminense. Tá sem som, Papa. Mandou uma mensagem pelo Pix. Se o Wallace e Ian tomar o energético do clube, os juízes vão ter que ter 3 cartões vermelhos no bolso. Esse é o Papa, esse é o fake do Papa que manda live Pix aqui, por favor. Vocês não estão me ouvindo, não? Agora tá. Agora sim. Estão me ouvindo? O Garone ficou aí. Agora sim. Não. Eu tenho informação aqui para passar, hein? Manda. Informação importante. Vai. Informação bem importante agora. Que está quase batendo 3 horas já. Muda um pouco interpretações em relação a essa situação envolvendo o Lucas Paquetá. Eu conversei agora com a pessoa do staff do Lucas Paquetá e essa pessoa me passou que existe uma cláusula no contrato do Paquetá que o West Ham pode ativar essa renovação automática de forma unilateral por mais um ano. Então o contrato dele vai até junho de 2027, mas o West Ham ele pode ativar a renovação automática. E aí eu estava conversando com uma pessoa muito bem informada sobre o universo do West Ham agora e falei sobre isso com essa pessoa. E aí essa pessoa me disse o seguinte,
Olha só, eu conhecia essa cláusula, mas eu não sei se essa cláusula contempla o rebaixamento. Se em caso de rebaixamento, o West Ham pode ativar essa cláusula. É provável que não, tá? Uma pessoa que vive muito bem o universo do West Ham me passou isso. E aí eu joguei aqui a pergunta pro pessoal lá do Paquetá, vou ver se eles conseguem confirmar essa informação e me passar. Mas então existe uma cláusula no contrato que o West Ham pode ativar a renovação de contrato do Paquetá por mais um ano. Obviamente que nesse cenário, né, a gente não imagina o West Ham fazendo isso, por todo o cenário que está desenhado em relação ao Lucas Paquetá, mas em termos de proteção, né, digamos assim, o West Ham muda muito protegido. Muda um pouco, o West Ham tá protegido. Sim. Agora tem esse fato também em caso de rebaixamento. É bem provável que eles não tenham direito de ativar essa cláusula. A situação que aconteceu ontem com o jogador do Flamengo, o lateral da base do Mengão vai passar por cirurgia, gente. Olha que loucura. O Flamengo divulgou o boletim médico sobre o atleta Johnny, que saiu lesionado no duelo com o Bangu, né? Camisa 77 sofreu aí um trauma no ombro esquerdo e passará por uma cirurgia. A nota do Flamengo explica que o procedimento será realizado já nesta quinta-feira no Hospital Niterói D'Or. A operação será conduzida pelo Departamento Médico do Flamengo em conjunto com o Dr. Bruno Tebaldi, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo. O atleta encontra-se estável clinicamente, bem assistido, e novas atualizações serão divulgadas conforme a evolução do quadro pós-operatório. Tristeza, né, cara? Ele teve diagnosticada uma lesão da articulação acromioclavicular com indicação de tratamento cirúrgico. Uma pena, uma pena. E a gente traz aqui agora uma informação que agitou a torcida do Flamengo nesse momento. Olha só, essa informação aqui, eu nunca imaginei que a relação Flamengo e Gerson ia acabar desse jeito. Depois dessa aqui, o Gerson nunca mais joga no Flamengo. Nunca diga nunca, mas é muito difícil o Gerson voltar a jogar no Flamengo um dia depois disso aqui. Clube do coração, que ele fala dele, né? Mas dificilmente o Gerson volta a jogar no Flamengo depois do que está acontecendo. Segundo a ESPN, o Flamengo entrou com uma ação na justiça contra o Gerson e a FGM Esportes, empresa do atleta Marcão, pai do Gerson. O clube cobra 42,7 milhões na justiça. Isso porque o contrato de direito de imagem entre Flamengo e Gerson estipulava que, caso uma das partes rompesse o vínculo, teria que pagar a quantia restante. Que loucura, né? O cara rompeu, né? Quando o Gerson deixou o Flamengo para se transferir ao Zenit, essa dívida estava em 40 milhões. O clube decidiu entrar com a ação na justiça após a transferência do meia para o Cruzeiro. Situações que foram faladas, situações que aconteceram, que pegaram mal, né? Fora uma outra questão, né? Sai para o Zenit, ok, vendido e tal, vai para lá, fica 6 meses e já volta para o Cruzeiro, não para em lugar nenhum. O atleta Marcão conseguiu irritar o BAP, né? E é isso que dá. E depois dessa, dificilmente o Gerson volta ao... Flamengo, há um mês atrás, tinha feito uma planilha de possíveis saídas. E todas essas que estão saindo agora já bateram. E tinha uma outra possível saída, que era a do Gonçalo Plata e a outra do Everton Araújo. O Everton Araújo, eu tenho informação que o Flamengo já recuou pela situação do Saúl, pela situação do De La Cruz, pelo momento que vive o Everton Araújo, já recuou. A possível vinda do Paquetá impede a contratação do Marcos Antônio? A informação que eu tive é que, se fechar o Lucas Paquetá, o Flamengo não vai fazer um esforço absurdo para contratar o Marcos Antônio. O Flamengo, nesse momento, prioriza a contratação do Lucas Paquetá e um atacante. Mas se conseguir também resolver com o São Paulo a ida do Alan e a vinda do Marcos Antônio, o Flamengo fecha. Mas é possível que, vindo o Lucas Paquetá, não venha o Marcos Antônio, tá? Então o Flamengo está aí no mercado, está resolvendo essas pendências. A gente tem, então, essa planilha que a gente estava falando para vocês. Por exemplo, o Everton Araújo, que eu acho que fica, né, porque
ganhou muita moral e o Flamengo vai precisar de volante, então o Everton Araújo não deve mais ser negociado. O Cebolinha, há o interesse de renovar com o Cebolinha, né? Michael pode sair, tem interesse do Santos, está negociando lá com o Santos, aceita reduzir salário, Santos quer contratar. A gente tem a possibilidade também do Alan no São Paulo, mas tem que esperar essa situação política lá no São Paulo, essa confusão toda lá. Possível vinda do Marcos Antônio. E aí a gente teve acesso também aos nomes que o Flamengo estava monitorando entre jogadores galácticos que o Flamengo pensava em trazer, né? Galácticos pensando no futebol brasileiro, tá, gente? Não no futebol mundial. Lucas Paquetá, o John Arias, chegaram a cogitar até uma possibilidade do Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique não joga no Luiz Henrique, por mais que haja um interesse, o Luiz Henrique, eu sinceramente acho que o Luiz Henrique não aceitaria jogar no Flamengo, né? Eu acho que já ficou claro isso daí. Mas, por exemplo, o John Arias, o Flamengo tentou, não obteve uma resposta positiva do John Arias. Ele prioriza ali um retorno ao Brasil para o Fluminense, mas nesse momento quer ficar na Europa. Até mesmo com relação a Palmeiras, a informação que eu tenho é que ele quer ficar na Europa. A situação do Lucas Paquetá já estava há mais de um mês nesse planejamento do Flamengo. E tinha um goleiro. O Flamengo contratou o André, mas tinha um goleiro também que estava no planejamento do Flamengo, que é o Ederson, do Fenerbahçe. Estava nessa lista aí de possíveis contratados que o CRF Matos passou para mim. Bem, a gente teve aqui também uma informação importante. O dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, voltou a falar sobre a negociação do Flamengo com o Caio Jorge. Tá? Em entrevista à Band, o Pedrinho disse que venderia o atacante caso recebesse a proposta de 50 milhões de euros. O dono da SAF do Cruzeiro ainda disse que o Flamengo é muito forte. Se eles dessem 50 milhões, eu ia vender. Mas eu não tinha intenção de vender e nem vou vender. Nós renovamos com o Caio Jorge até 2030. Estamos felizes. Nesse meio tempo, contratamos o Gerson. Temos que segurar o que a gente tem. O Flamengo é muito forte. Se não, ele vai enfraquecer a gente ainda mais. Então, essa preocupação dele aí, né, de ver o Flamengo enfraquecer os rivais e provando que ele foi lá tentar segurar os seus jogadores, contratar para competir com o Flamengo, muito daquilo que o Fabrício Kika falava, né, do Flamengo forçar o mercado, forçar os times a gastarem mais e tal, a armadilha da SAF, né, o Flamengo, e o próprio Pedrinho falando que realmente se o Flamengo botasse mais ia vender, mas que eles sabem que o Flamengo é muito forte, que tem que estar se reforçando e segurando o que tem. A gente, então, tem aqui também para passar para vocês o lançamento, né, amanhã, do novo manto do Flamengo. O manto vai ser lançado aí, e a gente tem a estreia dele também já comprovada, já confirmada. O novo manto lança nas lojas agora dia 16, amanhã. Então o novo manto é lindo, né? Lindo o novo manto, com gola. E olha só, a informação é que o Flamengo vai estrear o novo manto já neste sábado no duelo contra o Volta Redonda. Informação do Coluna do Fla, Mônica Alves. Então, o Flamengo entrando pela primeira vez com o novo manto jogo 1, tá? A estratégia foi decidida em conjunto entre Flamengo e Adidas, foi para evitar que o time siga jogando com o uniforme antigo após o lançamento oficial do novo modelo. Então a garotada, Flamengo, né, no Carioca, jogando contra o Volta Redonda com manto novo, tem que... Olha aí, ó, ficou bacana, hein? Ficou bacana o manto novo no Guilherme. Tem que jogar com o manto novo e ganhar. Tá certo, garotada? Vamos ganhar, né? Precisamos dessa vitória importante aí. A situação ficou feia aí. 1 ponto em 6 disputados, né? Então o Flamengo estreou no novo manto contra o Volta Redonda no sábado. É isso, convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Um grande abraço, valeu, fui!